Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o Mago Uriel. Estamos diretamente aqui, né, da Itália, né, onde eu estou. Muito bom, minhas férias estão muito legais, tá? Umas férias que estão contribuindo muito para o meu crescimento pessoal e o meu crescimento espiritual. Ok, mas vamos lá. Você que caiu nesse canal de paraquedas, man, não te acanha, rapaz. Bota seguir esse canal, você que gosta de assuntos sobre magia, espiritualidade, judaísmo, cabala, teologia, profecias do Antigo Testamento, né? Não do Novo, né? Porque eu sou judaico. Bota seguir o canal aí, tá? Compartilha para os seus amigos que gostam também desse canal. Já deixa o like no vídeo. E o tema desse vídeo hoje, vamos direto já para ele, né? Para não nos alongar muito. Realmente um complemento sobre os anjos caídos. Um resumo, uma análise final sobre aquele meu vídeo dos anjos caídos. Quem são realmente esses anjos caídos? Esses são demônios, eles são anjos revoltados que estão agora tentando fazer uma guerra contra os anjos celestes e contra Adonai, contra Hashem. Será que é isso mesmo? Eu expliquei naqueles vídeos quem são os anjos caídos. Agora eu vou dar só um resumo rápido para vocês fecharem com chave de ouro o que faltou para falar naquele vídeo e dar um resumo, uma conclusão resumida daquilo que você já... Se você está nesse vídeo agora e não viu ainda o meu vídeo sobre os anjos caídos, eu te aconselho a pausar esse vídeo, volta naquele vídeo lá dos anjos caídos, assistir ele inteiro, que agora esse vai ser um complemento daquele. Aí você vai entender bem o que eu vou falar nesse vídeo, ok? Falei sobre anjos caídos, falei sobre o tal Lúcifer, falei sobre Lilith. Quem são essas entidades? Ashmodai, que é o Asmodeus, né, em português, ou Asmodai, em hebraico Ashmodai, tá? Orobas, quem é Valefor, quem é Ami, quem é Gapi, quem é Baal ou Baal, quem são todos os daimons, que ali só temos 72 daimons catalogados, mas existem mais de 200. São 200 príncipes de Lúcifer que caíram, entre aspas, porque eles nunca caíram, pois eles sempre estiveram neste planeta. Por quê, meus amigos? Por que, meu frangolino? Agora você vai aprender por quê. Ok, você vai aprender de acordo com a teologia verdadeira. A teologia judaica, não a teologia cristã do Novo Testamento, que é uma tipologia. Presta atenção, o que é tipologia? É uma cópia da mitologia egípcia e uma cópia da mitologia grega, tá? A mitologia egípcia crê numa trindade: Horus, Ísis e Osíris. Osíris é o deus. Ísis era uma mulher virgem, que na qual Osíris colocou nela o seu espírito e ela nasceu virgem. Teve um filho, concebeu um filho virgem. Esse filho nasceu no dia 25 de dezembro, como se chamava ele? Jesus? Não! O filho de Ísis se chamava Horus. Nossa, mas como 3.000 anos antes de Jesus Cristo já tinha alguém que nasceu do Espírito Santo? O espírito de Osíris, no caso, né? Na mitologia dele. Sim, existiu. Esse foi o tal Horus. Horus, filhos de Osíris e Ísis. A deusa Ísis e o deus Horus. Agora, Ísis transformada em deusa. Depois que ela veio nessa terra ali no Egito, diz que ela morreu. Ela foi direto e virou deusa. Igual a Nossa Senhora. Ísis até tem a tipologia romana da Nossa Senhora. Ela é vista como uma bela ragazza de cabelos negros, né, pretos, e esses cabelos pretos da bela ragazza Ave Maria, ela é um vestido azul, igualzinha de Ísis, a egípcia. Isso é coincidência? Não, não, porque Roma
já é uma miscelânea de paganismo e várias mitologias, ok? É só isso. O catolicismo é isso. Nada a ver, é um paganismo moderno. E o que acontece? Ísis deu à luz ao Horus e Horus era um semideus na Terra. Ele viveu até 30 anos, com 30 anos ele pregou lá, com 30 anos ele viveu. Dos 30 aos 33, ele teve 12 apóstolos que seguiram ele ali pelo Alto Egito, pelo Baixo Egito, e saíram pregando a palavra de Osíris, né? Os deuses, que tem que ser bom, tem que ser pá, pá, pá. E o que acontece? Fazer o bem, ser bom para viver a vida eterna. A vida eterna já é uma coisa egípcia e grega, ok? Acreditar na vida eterna. E o que aconteceu? Horus, com 33 anos, ele foi morto, né? Não, o povo não queria saber da pregação dele, a maioria, alguns, conspiraram contra ele, ele morreu. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e ele foi para o céu, ele virou o deus Horus agora, ao lado de Ísis e Osíris. O que é isso? Isso nada mais é do que a história de Maria, José e Jesus, nada mais isso. Só que José é o que está ali só para cumprir tabela, porque o pai de Jesus seria Adonai. Isso quem falou foi Constantino, foi os romanos, não nós judeus, tá? Isso é uma história, é uma Nárnia, é uma fábula, né? Adonai foi lá, botou o espírito em Maria, Maria gerou Jesus, que era o filho de Adonai, que uma miscelânea. E no final, Jesus virou Deus também, e quem crê em Jesus está salvo. Mas aí contraria o Antigo Testamento, que diz que é a única salvação do nosso Deus, o único Deus, Adonai. Só ele pode te dar salvação. Aí agora eles desviam toda a salvação, chutam Adonai para o ladinho. Agora você tem que crer em Jesus, porque se tu não crê em Jesus, como diz os apóstolos, e eles falavam, se você crê e for batizado, você será salvo. Que comédia, cara. Aí você nega Adonai e agora você coloca a sua salvação na mão de um humano que morreu pregado numa cruz e nem ressuscitou na realidade. Mas tudo bem, vamos dizer que ele ressuscitou, porque essa é a história que Roma conta. Mas ressuscitando ou não ressuscitando, meu amigo, porque também os anjos caídos, eles podem também fazer uma... se eles quisessem, tá? Mas eles não podem, porque eu vou explicar agora o resumo daquele vídeo lá, para vocês entenderem que os anjos caídos não podem fazer tudo que eles querem, porque eles servem à vontade de Adonai, tá? Então, assim, vamos lá. Quando eu falei sobre Lúcifer, Lilith e os anjos caídos, e eu falei na visão judaica que eles não são contra Adonai, mas fazem toda a vontade de Adonai, e eles têm um certo livre-arbítrio para fazer algumas coisas que eles podem fazer, tá? Uma delas é esse caso do Lázaro, por exemplo. Se o Lázaro tivesse feito mesmo, voltando um pouco, depois eu vou fazer um vídeo completo sobre o Lázaro, tá? O serial killer do Brasil. Se ele quisesse realmente ficar invisível para uma causa de matar alguém, com certeza não seria uma entidade anjo caído, ou anjo celeste, ou Adonai que daria para ele. Por quê? Porque a intenção dele, do coração dele, era fazer o mal com aquilo. Então, se um anjo desse esse poder de invisibilidade para ele, e ele fosse matar uma pessoa, o que aconteceria? O anjo estaria causando uma morte de um ser humano, que na qual o único que tem poder de tirar a vida de alguém é o próprio Deus, aquele que deu, Adonai, aquela pessoa, ou a pessoa mesmo que se mate, e aí ela pode tirar sua própria vida, é uma escolha dela. Um anjo caído, entre aspas, na visão cristã, Satã, pode vir Lúcifer na tua frente dizer que vai te matar. Não, ele pode proporcionar que tu se mate, e te induzir, te manipular, mentir. Se fosse o caso, ele não vai fazer isso, ok? Eu estou dizendo só na visão cristã. Ele te induziria a fazer isso apenas. Ele não faria de fato. Ele te daria os toques para te chegar lá na frente e se matar. Ele dizia, cara, eu tô com... Cara, tu é muito bom, eu vou te dar uma Ferrari e que legal, esse carro anda 300 km por hora. Vai, anda 300 km por hora para te ver a potência que é esse carro. Por exemplo, ele poderia fazer isso. Aí tu que foi lá, que tu que quis, tu que se acelerou, tu que não teve capacidade para dirigir a 300 km, mas se esborrachou na montanha, morreu, caiu. Aí, por exemplo, ele poderia fazer isso. Mas ele não faz isso, ok? Porque eles têm mais coisa importante para fazer. Eles não querem matar ninguém. Eles não querem matar ninguém, os anjos caídos. Porque os anjos são caídos.
Eles moravam no céu e caíram? Não, eu já expliquei isso no primeiro vídeo lá sobre os anjos caídos, sobre Lilith, sobre quem é Lúcifer. Eles nunca caíram, eles perderam o acesso ao paraíso, ao trono, à sala do trono de Adonai, de Hashem, de Yod-Hei Vav-Hei. Eles perderam, eles não conseguem mais chegar lá. Por que que eles perderam? Porque eles se rebelaram, eles quiseram ter um trono maior que Adonai? Não, eles não quiseram ter um trono maior que Adonai. O tal Lúcifer, que é um nome criado por volta de 500, 600 anos depois da Era Comum, ele foi criado muito depois. Assim, no judaísmo, no Antigo Testamento, não existe a palavra Lúcifer, porque Lúcifer é uma palavra latina. Latim, lux fero, portador da luz. Lux, luz. Fero, portador. Portador da luz. Então, assim, não existe esse portador da luz. O único portador da luz, por exemplo, Adonai é Lúcifer, porque ele é o portador da luz. Isso é um título, isso não é um nome. Eu fico assim, ó, eu já vi vídeos, eu já pesquisei sobre religião luciferiana. Eu acho muito legal a religião luciferiana. Até os 10 mandamentos luciferianos, se for ver, faz tudo sentido. Não tem nada de errado ali. Pesquise sobre os 10 mandamentos luciferianos. Ou os 10 mandamentos satanistas. Vai ver. Nós seguimos isso. Quem é uma pessoa de bem, uma pessoa que tem foco na vida, uma pessoa que quer crescer, que não é uma pessoa vitimista, que não é uma pessoa sanguessuga, ela é um luciferiano, ela é um satanista. Só que eu digo que o luciferiano, ele criou uma religião que adora Lúcifer. Mas não existe Lúcifer. Quem é Lúcifer? Como é o nome dele? É o nome cristão? E aí? Não existe esse tal de Lúcifer. Quem existe é um anjo que eles falam que o nome é Lúcifer. Quem é o nome desse anjo? Eu já falei naquele vídeo 1. Se chama Samael. Samael é um nome em português, ok? Que também foi citado no livro de Enoque, pelo nosso primeiro profeta que existiu depois de Adão, claro, né? Adão foi o primeiro profeta que falava com Deus. Ele já falava no paraíso, quando caiu ele continuava falando também. Tanto é que Deus antes comunicava com Adão, Havá, Abel e Caim. Ele se comunicava com esses quatro, porque Deus tinha um plano para eles serem profetas, como foi Noé também. Ok? Mas o primeiro profeta, de fato, foi Enoque. Enoque falava com Deus e falava com os anjos sentinelas que estavam aqui. Ele chama de anjos sentinelas. O que são os anjos sentinelas? São os anjos guardiões. Guardiões do quê? Guardiões desse mundo. Que mundo? A quarta dimensão, que é umbral, a terceira dimensão, que é a nossa densa matéria, a segunda dimensão e a primeira dimensão, que é mais densa ainda. Tá? Teorias dizem que a segunda dimensão é entre a crosta terrestre e depois a primeira dimensão está lá embaixo na Terra mesmo, no magma petrificado. Existem espíritos que são tão densos que eles ficam em forma de matéria densa, petrificada. Por isso que no Midrash, que é uma explicação dos rabinos e dos sadiks, são as pessoas mais sábias do povo judaico até hoje. Talmud também fala isso. Midrash, que é comentários da nossa Torá escrita. Nosso Midrash é os comentários dos rabinos sobre o ensinamento da Torá, porque a Torá não caberia tudo num livro, tudo que Moisés teria que nos ensinar para 5 mil anos, né? Então, eles desmembram aqueles pedacinhos e aumentam o conteúdo. Seria essa nossa Midrash, ok? A Guemará também. Então, assim, fala que o nosso espírito, ele, quando morre, ele sobe, ele é julgado. Se ele evoluiu, ele vai cada vez mais para a luz, ficar menos denso. Você vira mais próximo do que é Deus. Ou seja, que é a nossa árvore da vida, né? Na nossa Sefirotes, que são Malkut, até você chegar a Keter, que é Deus, né? Chegar no plano espiritual de Deus, lá em cima. Então, o que acontece? Esses daimons que estavam aqui nesse plano, na quarta até a primeira dimensão, eles eram encarregados de controlar a passagem das almas que desencarnavam, iam para o umbral, voltar aqui na Terra, cuidar, etc e tal. Eles eram todos responsáveis por isso. O inferno existe? Não existe inferno. Os cristãos falam que existe um inferno. Existem 2 infernos.
Então, vamos para vocês entenderem. Existe um inferno que é aqui na Terra, existe um inferno que é umbral. O umbral, você quando morre, você vira espírito, você não morre, porque você é espírito, o que morre é a carne. O seu espírito não morre, ok? Sua alma, você vai para o umbral. Lá, quando você atinge a mentalidade, você entende que você foi incapaz de ser uma pessoa que merecia já estar num lugar acima, na quinta dimensão. Por exemplo, você devia estar com a sua áurea, com seus chakras mais alinhados para o bem, para as coisas do bem, para ajudar o próximo, fazer coisas boas, viver bem nessa terra sem destruir o planeta, sem maltratar os animais. Você já não estava num espírito, nessa vibração de amor, você não vai subir para a quinta dimensão. Você fica num umbral, sofrendo num umbral. Num lugar escuro, às vezes tem até jaulas, tem câmaras, tem prisões lá dentro, para os revoltados, tem tudo. E lá acontece que, é isso que o Chico Xavier fala nas obras dele do Espiritismo, Allan Kardec. Faz sentido, tá? Não é mentira. Lá, quando você cai na consciência, que você se arrepende, que, pô, eu estou ferrado aqui. Se eu tivesse uma outra chance de mudar essa situação, o que eu faria diferente? Aí é que vem a misericórdia de Adonai, de Hashem. Num certo momento ele manda um ser espiritual mais evoluído, um anjo, ou até uma pessoa que já viveu nessa terra, que agora está lá na quinta, na sexta, sétima dimensão, e é encarregado por um anjo, ou o próprio anjo vai lá e diz, cara, vamos sair daqui, vamos para um lugar melhor, vamos aprender, vamos lá para uma quinta dimensão que lá nós vamos te ensinar. E são as cidades que tem espirituais, né, para curar essas almas, fazer elas entenderem. E aí essas almas, quando entendem o sentido da vida, elas ganham uma nova chance. Aí isso é reencarnação. Aí ela volta de novo para o inferno aqui na Terra. E vai ter que passar pelas provas, pelas provações que ela aceita já anteriormente lá naquela vida. Ele vai saber a família que ele vai entrar, ele vai saber o sofrimento que ele vai ter para pagar os pecados da vida passada e evoluir o espírito. Quanto mais o espírito dele for errado, for atribulado, mais sofrimento ele vai ter que passar e mais ele vai ter que voltar para reencarnar. Então esses anjos sentinelas controlavam toda essa engrenagem, tá? Lúcifer, o tal Lúcifer, Samael, é considerado um anjo da morte. Você pode pesquisar na cultura judaica. Por que ele é um anjo da morte? Não que ele é aquele da foice lá, mas ele é o anjo da morte. É o anjo que, quando uma pessoa morre, você fica, a sua alma, o seu espírito é de Hashem, correto? Mas agora, até você migrar, sair do umbral, ir para a cidade espiritual e estar autorizado a partir, você é dele. Ele é o encarregado de cuidar de você. Para não virar uma zona, uma esculhambação espiritual, Lúcifer foi encarregado para cuidar dessa zona espiritual das pessoas que desencarnam, que morrem, e todos os seus anjos sempre cuidaram disso. E alguns outros anjos também, como por exemplo Astarote, ela tá no Ars Goetia, tá? Lê Megueton fala, o rei Salomão, Samuel Liddell MacGregor Matters, que foi o último mago nosso contemporâneo do último século, ele relatou, transcreveu o Lemegeton, né, através também de Eliphas Levi. O que acontece? Ele relata sobre daimons que controlam as forças da natureza. Então não é só o mundo espiritual. Astarote controla os ventos e as tempestades para que os ventos continuem. Você sabe que no planeta existe a corrente de vento, existe a corrente da maré, ok? Como dizem que Iemanjá é a rainha da água, né, na cultura africana, nada mais é que um anjo caído, pode ser, por exemplo, quem controla a rainha da água é Lilith. Lilith é a rainha dos ventos, tempestades e das águas. Igual Iemanjá, ela é uma tipologia de Iemanjá, só que no outro continente ela foi chamada de outro nome, ok? Então esses anjos caídos, o resumo daquele primeiro vídeo que eu queria completar para vocês é isso. Eles são toda uma engrenagem montada e criada por Deus para que eles viessem estar fazendo coisas. E eles ainda estão fazendo coisas aqui nessa terra. Ok? Por exemplo, o anjo chamado Baal. É um anjo chamado Baal. Ele é muito grande, forte, ele é muito poderoso. Que tanto é que ele foi adorado pelos cananeus como Baal. Tá? Mais tarde como Beuzebu. Ele é o anjo da prosperidade, da fecundidade da terra, para que a terra seja próspera, dê os frutos da terra, caia chuva na época certa, venha o inverno na hora certa, venha o verão.
entendeu? Então, Beelzebub, o tal Beelzebub que às vezes é adorado por alguns perdidos fanáticos satanistas, ah, Beelzebub é o Deus Todo-Poderoso, eu adoro Beelzebub e ele é contra Adonai. Não, tá errado, cara. Ele é o luciferiano, o satanista, que crê que Lúcifer, Beelzebub, Satã, Lilith, Asmodeus, eles são contra Deus, ele é só um fanático religioso igual o cristão. O judeu, ele prega que eles são anjos caídos, e são anjos que ainda estão aqui. O caído é porque eles perderam acesso ao céu. Por um motivo que eu já falei no vídeo 1, que está lá em Gênesis 6, porque eles se enamoraram com as mulheres filhas dos homens, e nelas geraram filhos, que são os Nephilims, ok? Por isso que os anjos caídos caíram. É que eles caíram que eles já estavam aqui. Eles não conseguem mais subir para o céu, ok? Temos em Isaías que os crentes falam assim, ah, mas aquela passagem de Isaías diz que Isaías viu ele subir ao trono do céu, igual uma estrela, que ser mais alto que Deus, e viu cair como uma estrela. Aquilo ali, você não pode ler só aquele pedaço. Qualquer judeu sabe, qualquer teólogo que não tem religião, uma faculdade de teologia, vai explicar que aquilo era um discurso, era um bate-papo entre Isaías e o rei Ciro naquela época lá, que os persas tinham conquistado a Babilônia e tinham conquistado a Europa inteira, o Oriente Médio, o mundo inteiro que eles achavam que era o mundo inteiro naquela época ali. Então, o rei Ciro, ele foi como Deus na terra. Ele tinha tudo, ele controlava a terra. Se ele quisesse dizer assim, ó, mata aquele, dá vida para aquele, ele era um Deus. Essa era a metáfora daquela passagem, que ele cresceu tão alto que ele subiu até os céus. Por que ele subiu até os céus? Ninguém era páreo para ver a grandiosidade do rei Ciro. Ele era muito grande, ele era muito forte, ele era como um Deus, entendeu? E aí quando ele caiu foi por quê? Porque ele já estava profetizando a queda dos persas para o povo, o Império Grego, do Alexandre o Grande, que veio e conquistou agora a Babilônia, porque tu tinha que conquistar a Babilônia. Se tu conquistasse a Babilônia, tu conquistava o mundo inteiro, porque a Babilônia era a cidade mais rica do mundo. Pensa hoje você conquistar os Estados Unidos, a maior império do mundo hoje é os Estados Unidos, ok? Imagina uma nação, uma união de nação, uma liga que vai lá, faz guerra, e não, eles faziam guerra naquela época, não tinha acordo, não tinha nada. Eles chegavam e diziam, cara, ó, vocês passam para nós o poder aqui do teu país, a gente deixa e não destrói nada, vocês pagam imposto para nós e deu. Não, lá eles não queriam e matiam para a espada e morriam e conquistavam, matavam o rei, né? Imagina eles conquistando os Estados Unidos hoje, o que eles fariam, né? Você seria a nação da terra, o império da terra, você seria visto como Deus na terra, né? Então o que acontece? Acontece que aquela passagem era falando sobre o rei Ciro, não era falando sobre Lúcifer, que ele foi e caiu e um terço dos céus veio com ele. Um terço dos céus são o exército dele, o império dele. Tu acha que quantos generais ele tinha junto com ele, que ia cair junto com ele? Quantos prefeitos de cidade, quantos governadores, quantos juízes? A economia ia cair. Eles iam ficar pobres, os persas iam cair do céu ao inferno. Entendeu? Era isso. Então não era Lúcifer. Todo judeu sabe que estava falando de Ciro. Tanto é que no capítulo anterior falava de Ciro. Então, Lúcifer, Satã, esses anjos caídos, eles ainda estão e sempre serão servidores da vontade de Adonai, de Hashem, de Jeová, que é o Deus criador de todas as coisas, ok? Então, mas eu me pergunto, mas aí por que então tu disse que eles fazem a vontade de Adonai. Então Adonai queria que eles fossem lá e fizessem os Nephilim, tivessem filho com as mulheres dos homens. Não, por isso que eu falei que um anjo ele tem um certo livre-arbítrio ainda, para escolher e fazer o que ele quiser. Por exemplo, eles não podem vir te matar, entendeu? Eles não podem criar um tsunami, por exemplo. Vamos dizer Lilith. Se Lilith fica queimada com alguma coisa e manda movimenta, manipula as placas tectônicas para movimentar as águas e engolir o litoral do Brasil inteiro, porque ninguém está adorando ela. Ela pode fazer isso? Não, porque vai mexer com o equilíbrio do universo. Ela não pode tirar a vida de ninguém. O único que pode é Deus. Se ela tirar a vida de alguém, o eixo da vida, do destino que estava escrito para aquelas pessoas cumprirem, que foi traçado lá em cima para elas voltarem e reencarnarem, vai ter sido cessado. Por quem? Por Lilith. Estou dando um exemplo, ok? E ela não pode interferir no que a Shen escreveu, no que os espíritos
foram lá em cima e com a Shem decidiram que iam voltar e cumprir a sua missão para sair, se evoluir, sair desse mundo, dessa dimensão. Então, eles não podem fazer coisas desse tipo. Eu dei 2 exemplos, existem vários. Então, eu ficaria aqui 2 horas de vídeo. Dei um exemplo para vocês entenderem. Agora, na época, eles poderiam ainda se materializar, poderiam fazer filhos com mulheres, porque eles tinham esse poder. Até hoje, existe relatos que existe uma dúvida ainda. Por exemplo, Lúcifer poderia, o Samael poderia se materializar? Sim, mas ele não se materializa porque demandaria muito poder espiritual, muita energia vital para ele ficar nesse mundo. Por quê? Porque o ar foi resetado, a natureza, a dimensão. Quando eles tiveram esses filhos com essas mulheres, você lê em Gênesis 6, vieram os gigantes, vieram humanos, filhos dos anjos caídos, com as mulheres, as mães deles, eles vinham com poderes, igual os X-Men, vamos dizer assim, para vocês entenderem. DC Comics lá, Marvel, vinha lá o homem, o The Flash, ele corria de muito, o outro que fazia fogo com a mão. Então eram poderes derivados dos elementais de cada anjo, porque existem, todos os anjos são feitos e gerados para cuidar dos 4 elementos. Anjos que são do elemento fogo, do elemento ar, do elemento água e do elemento terra, ok? Então, assim, é meio complexo vocês entenderem tudo isso que eu tenho na minha cabeça, mas peguem isso como conteúdo e já sabem que é assim. Aí vocês vão estudando mais na frente, as peças vão se encaixando. E o que acontece? Quando eles fizeram esses filhos com as mulheres, os anjos caídos geraram os filhos, que foram os Néfilis, foram esses homens de glória e heróis do passado. Então, por isso temos relatos lá. Você vê um filme lá, digamos, um filme chamado Guerra de Titãs, que é sobre a mitologia grega. Zeus fez um filho que chamava Perseu, e ele tinha poderes e favores dos deuses para destruir monstros, semideuses, como Medusa, que nada mais era uma hibridização da época, né? O filho de um anjo com uma mulher gerou Medusa. É mais para você entender, né? Aquelas cobras na cabeça dela, lembra muito bem alguém, uma mulher que a gente sabe que é Lilith, né? Então, provavelmente, por que não seria, eu aqui é uma tese minha, por que não seria Lilith que poderia se reencarnar poderia se materializar, desculpa, naquela época, ter um filho com um homem humano e do filho humano gerar uma mulher, né? Que nascesse do ventre dela uma medusa, podia ser também, tá? Ou através de um ritual de magia, ela converteu uma mulher humana que desobedeceu, fez alguma coisa que ela não gostou e transformou ela numa medusa. Ok? Isso era possível. Antes do dilúvio era possível. Aí o que aconteceu? Quando isso está no livro de Enoque. Quando chegou e Deus ouviu o clamor dos humanos aqui na Terra, que a Terra estava aquele ambiente hibridizado, era um mundo mutante na realidade. Não era mais um mundo humano, era um mundo mutante. Você já viu aquele filme Senhor dos Anéis? Você via aqueles orcs, aquelas coisas? Mais ou menos, o mundo antigo existiu, não é mentira, eles não tiram aquilo do nada. Existiu. Nós estamos, pela nossa mitologia judaica, nós já estamos na 6ª civilização e é a última. Tá? Deus já resetou o mundo 6 vezes. Tá? Na época do dinossauro, teve um reset. Existiam homem primatas naquela época? Existiam umas civilizações lá e outros continentes, era diferente. E Deus resetou até chegar nesse mundo que temos hoje. Quando os arcanjos ouviram as preces e intercederam ao trono de Deus, que Deus sabia que estava acontecendo, ele deixava que era livre-arbítrio. Mas quando os arcanjos, Miguel, diz o livro de Enoque, Rafael, Gabriel e Uriel, ao trono de Deus, clamaram a favor do povo da terra para Deus acabar com aquele sofrimento, que os filhos agora dos anjos, dos sentinelas, que os anjos caídos zoaram com a civilização antiga, eles zoaram, isso eles fizeram, tá? Aconteceu, existiu. Deus deu um basta e disse, então eu vou fazer um negócio então. Vai lá Uriel, ele escolheu o arcanjo Uriel para ir lá falar com Noé. E disse, vai lá, prepara uma arca que eu vou resetar a porra toda, só vai salvar tu e tua família, que tu é descendente de Adão e Eva e Sete. Ok? E as 3 mulheres filhas dos teus filhos vão, de 8 pessoas, nós vamos fazer proliferar o mundo inteiro.
Foi das 8 pessoas que saiu o mundo que é hoje? Não, não é, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas, teoricamente, sim, a maioria das pessoas provém de Adão e Eva, da linhagem de Adão e Eva e Sete, Enoque, Noé e etc e tal. Abraão, Isaac e Jacó, né? Rei Davi, rei Salomão, aqui vem a tribo do povo hebreu, do povo judaico, ok? Alguns outros se salvaram, mas é assunto para outro livro. Para outro livro não, estou escrevendo, eu confundindo com o livro que eu estou escrevendo. Assunto para outro tema de outro post, de outro vídeo, tá? Outro conteúdo que eu vou postar. Quem se salvou nos dilúvio. Então, assim, esse vídeo, espero que você esteja entendendo a linha de pensamento, quem são os anjos caídos, quem é Lúcifer, que na realidade o nome dele é Samael. Até a série Lúcifer fala que o nome dele é Samael, chamado Samael, né? Isso todo mundo sabe, né? Quem vai pelo certo, pelas escrituras corretas, hebraicas, o Lúcifer, tá? O Lúcifer é Samael, tá? Que também no livro de Enoque era chamado de Samiasa, que tinha o seu braço direito chamado Azazel, ok? Mas então assim, o resumo desse vídeo, eu quero que você, se você gostou desse vídeo, senta o like, compartilha com seu amigo aí, como sempre peço, tá? Não se esquece de compartilhar esse vídeo, compartilha com seu amigo. Não é minha tese, minha teoria, é o que a cultura judaica fala, a verdadeira cultura judaica. Porque se você acredita em Lúcifer, você acredita em Satã, você acredita em Arcanjo Miguel, você acredita em Adonai, se você acredita nisso tudo, é cultura judaica, não tem nada a ver com cultura cristã. Eles se apropriaram e manipularam, introduziram ali, enxertaram mitologia grega e mitologia egípcia, como eu falei no começo do vídeo. Aquilo ali está tudo bagunçado. Você tem que acreditar na cultura judaica. Mesmo você que é satanista e luciferiano, você tem que acreditar porque tudo isso nasceu da cultura judaica, ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais quem é Samael, quem é Ashmodai, quem é Belfegor, quem é Satã, que nada mais é que é o Sataniel, né? O nome dele do Satã é abreviado, mas é Sataniel, né? Quem é Lilith, quem na realidade é Astaroth, quem é Ami, quem é Gap, quem é Valefor, quem é Orobas, entendeu? São eles, são os sentinelas. E quando aconteceu o dilúvio, o que aconteceu? Deus resetou o mundo e aí é que tá. Deus mudou a dimensão, os portais. Eles não podem mais fazer coisas que eles faziam naquela época. Eles não podem mais transitar nesse mundo, se materializar nesse mundo. Por quê? Porque Deus mudou a conjectura dimensional da terceira dimensão que nós vivemos. Mas antes disso, no livro de Enoque, antes de vir o dilúvio, naquele período de tempo, foi mais ou menos 800 anos, antes de vir o dilúvio até eles fazerem a primeira manipulação, anjos com mulheres, foi uns 800 anos. Aí veio o dilúvio, beleza, resetou tudo e eles perderam aquele acesso. Durante aqueles 800 anos, o livro de Enoque nos fala muito bem que Azazel ensinou as artes mágicas, ensinou a comunicação com os anjos, ensinou a língua enoquiana para aquelas mulheres humanas. Então, ensinou os sigilos dos daimons, eles escreveram. Para quê? Porque eles sabiam que podia ser por tempo determinado. Então, por isso que hoje, através da Ars Goécia, Goécia Salomônica, nós conseguimos evocar um Orobas, evocar um Ashmodai. Por quê? Porque eles deixaram escritos, sigilos, evocações, ok? Orações, tudo escrito. Como fazer e como evocar eles em espírito, não em matéria. Por isso que hoje ainda conseguimos nos comunicar com eles e usá-los para o nosso usufruto de fazer coisas para nós, nessa terra, nesse sistema dimensional, ok? Porque é muito mais fácil você evocar um Daimon para abrir seu caminho da prosperidade, para que você venha a ser abençoado nos estudos, passar num concurso, do que você chamar um anjo. O anjo está lá longe, um anjo é luz, ele não quer vir aqui nessa terra, ele nem quer estar aqui. Ele só vem quando Deus Adonai manda, ok? Agora os outros não, os outros estavam aqui. Perderam esse acesso com o dilúvio, com Gênesis 6, o castigo deles por ter feito a mistura do seu gene angelical com o nosso gene humano, dando uma geração hibridizando a nossa raça humana, e eles perderam esse acesso. Só que antes deles serem banidos totalmente, eles deixaram as artes mágicas para nós, como é a arte da bruxaria. Bruxaria não que é negativa, tá? A bruxaria ensinaram a arte da
Magia Wicca, por exemplo, você manipular as plantas para fazer um remédio, você manipular o cheiro para espantar espíritos maus. Ah, Juliana, agora tá, Maguriel, me explica então, então por que tem espíritos maus? Eu já expliquei no vídeo número 1. Os espíritos maus nada mais são do que espíritos de pessoas desencarnadas que ficam transitando entre o umbral e a terceira dimensão, que conseguem sair de lá. Chico Xavier já falava isso, Allan Kardec também falava isso. Agora nesse nosso século XIX, século XX, século XXI, tá? Isso é demais, não tem como negar que existem aparições, existem casos de sobrenaturais de espíritos. A igreja mesmo católica, por exemplo, que não aprova e diz que os mortos não voltam aos vivos, que os mortos não conseguem vir a essa dimensão, eles têm casos catalogados e não conseguem explicar. Não conseguem explicar porque a tese deles está errada, né? Eles deviam rever a sua tese, não tentar explicar algo que eles não sabem explicar. Então, assim, são almas desencarnadas, não são demônios, são espíritos que incomodavam aqui na Terra, foram para aquele lado, não querem aceitar que estavam errados, querem continuar no erro, mesmo depois de morto. Aí voltam para os humanos para incomodar os humanos. E existem outras entidades de grimórios que são demônios, chamados outros nomes lá, de demônios lá, por exemplo, que eles dizem que são demônios. Beleza, são de Jin, são demônios, são daimons, são só nomes, tá? Que são essas forças muito poderosas, que daí são muito mais poderosos que esses encostos, que são humanos que já viram na Terra, que estão agora incomodando aqui em espírito, em vidas, se encostando em pessoas humanas. E essas entidades muito fortes mesmo, aí são a mistura dos anjos caídos com os seres humanos na Terra, que eram os Nefilins. Os Nefilins morreram no dilúvio. A alma deles foi para onde? Todo gafanhotinho que está aqui na Terra, ele tem um espírito, tem uma alma. Ok? Os Nefilins também ganharam um espírito e uma alma. Só que diziam que eles eram muito grandiosos em maldade. Eles queriam fazer a maldade na Terra. Eles nasceram, não nasceu uma coisa perfeita feita por Deus quando se juntou um humano com um anjo. Ali, quando nasceu aquela terceira pessoa, não deu certo. Nasceu um ser mutante voltado para as coisas do mal. Eles eram maus. Eles só queriam o bem próprio. Eles só queriam destruição do planeta. Eles queriam destruir com os homens. Eles queriam se destruir até entre eles. Eles só pendiam para o mal. E quando veio de novo eles morreram, o espírito deles ficou vagando no umbral. Ficou vagando no umbral, ficou vagando entre as dimensões. A quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Existem Néfilins que são aprisionados na primeira e na segunda dimensão. Espíritos revoltosos de Néfilin que nem a Lúcifer, nem a Samael, vamos dizer, que é o que comanda esse planeta, essa dimensão inteira aqui que nós estamos vivendo, nem a Samael eles se prestam obediência. Na Shimodain, a Beelzebub, eles não obedecem a ninguém. Eles são, digamos, seres espirituais anarquistas. Então, por isso que existem grimórios de pessoas que conseguiram acessar esses Nefilins, esses espíritos trevosos mesmo, porque Samael não é um espírito trevoso. Ele é um anjo caído, que ele é um sentinela que está nessa dimensão. Ele vibra, ele é mais escuro, ele é mais denso do que um anjo de luz. Mas ele não é do mal. Beelzebub não é do mal. Ele não quer fazer o mal. Quem faz o mal é você. Você escolhe entre o bem e o mal. Ele é uma energia. Nós traçamos ele como ser ali, né? Aparecem umas imagens de Samael, um cara forte, né? Que nem eu, assim, né? Um cara forte, um cara bombado, um cara bonito, né? Bonito eu não sou muito, mas tudo bem. Eles relatam Samael assim, mas é só uma figura. Os anjos, eles não têm forma. Micael não tem forma. Rafael não tem forma. Deus não tem forma. Adonai não é um senhor velho sentado no trono. Não é. Ele é uma energia. Ele é uma outra forma figurativa, mas é em energia, é em espírito. Lá, quando a gente estiver no outro lado, a gente vai entender. Né? Não tem como a gente entender coisas do outro mundo nesse mundo, porque não são revelados ainda. Mas você entendeu? Essa energia trevosa, nem a Beelzebub, nem a Ashmodai, nem a Asmodeus, nem a Samael, nem a Azazel, eles prestam obediência. São esses espíritos, são essas entidades que às vezes existem bruxos e magos negros que fazem magia negra, fazem magia voodoo para destruir as pessoas. Né? Se você, por exemplo, é matriz africana, chamar um Exu de verdade, que é um desencarnado, que assume a linha de Exu,
né, que Exus, todos os Exus, o Exu cabeça lá da legião deles, é um ser humano ainda desencarnado com muitos, milhares de anos de sabedoria, tá, que serve diretamente ao Beuzebu, Baal. Baal é o líder espiritual dos Exus, para vocês entenderem, tá? É um tema para outro vídeo também. Mas já estou informando para vocês sobre esse assunto. Sobre. Estou dando esse conteúdinho para vocês de bônus de grátis aí, para vocês entenderem um pouquinho. Então, assim, se você pedir para um Exu destruir, matar uma pessoa, se ele for um Exu realmente, não for uma larva espiritual, não for um quiumba, um espírito impostor, que pode ser um humano desencarnado também, fazendo um monte de merda aqui, ou ser um desses Nefilins. Se for um Exu que trabalha para a linha do bem, para a linha da luz, ele não vai matar, não vai aceitar fazer isso e nem vai mais aceitar que a pessoa que é o seu médium ali, o seu guia, né, o guia não, que é o bruxo ali, vai trabalhar mais com o bruxo se ele começar a fazer isso. Ele vai abandonar e quem vai agora assumir ali vai ser esses espíritos do mal. Então, o espírito do mal são nefilins e pessoas desencarnadas, ok? Entenderam agora o que são anjo caído, entenderam o que são demônios, entenderam o que são espíritos densos, espíritos trevosos? Anjos caídos são quem? São demônios? Não, são anjos igual ao Micael, igual ao Uriel, igual ao Rafael. Samael é igual ao Micael, Beuzebu é igual a Rafael, e etc e tal, cara. Só que eles trabalham nesse plano e os outros trabalham no plano celestial. Então quem são essa camada de espíritos trevosos que ficam nos incomodando aqui na Terra e nos enchendo o saco? Enchendo o saco. A gente precisa de magia para se proteger, a gente precisa de Adonai para nos proteger. São esses espíritos de pessoas desencarnadas e são pessoas que viveram na Terra em formas de Nephilim, filhos de anjos com mulheres humanas, que estão aqui vagando ainda em espírito, ok? Que morreram no dilúvio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, senta o like. Se você não gostou, senta o dislike. Se você gostou pra caramba, ainda tem uma dúvida, ou você sabe algo a mais que não dá tempo de eu falar tudo nesse vídeo, você quer complementar alguma coisa que você deveria ter falado isso, Maguriel. Aquilo que tu falou é assim, assim também. Me ajuda também em comentários, comenta o que você quer complementar também, que faltou eu falar nesse vídeo, tá? Não dá para eu falar tudo num vídeo, senão ficaria de 3 horas. Isso quando eu começar a fazer lives vai ser legal e nós vamos tirar dúvidas assim, vai ser bem legal. Aí eu vou poder falar e vocês já vão me perguntando, eu vou linkando, vocês vão dando feedback aí, eu vou explicando. Não dá para falar tudo no vídeo. Comenta também se você não gostou, não tem problema, aqui é democracia pura. Aqui você fala o que você tá afim, beleza? Se você gostou desse vídeo, senta o like, compartilha com seus amigos. Fique esperto pro nosso próximo vídeo aí, que agora eu estarei aqui na ativa muito mais, fazendo muitos vídeos para vocês, porque eu adoro vocês, meus amigos, meus seguidores. E você, man, que ainda não é meu seguidor, senta aí, bota seguir meu canal aí, tá? E tamo junto aí, vamos crescer espiritualmente, vamos crescer nas artes mágicas judaicas, ok? Cabala, essa é a magia de Adonai, ok? Fiquem na paz de Adonai, fiquem na paz de Hashem. Shalom Adonai, nos vemos no próximo vídeo.